Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma experiência, um momento na vida do apóstolo Paulo. Como a gente está estudando homens da Bíblia, eu creio que vai ser muito edificante. Vamos lá. A integridade de um homem de verdade. O apóstolo Paulo, é difícil estudar a vida dele porque ele tem muita produção de material, né? Vamos ver se vocês são bons de Bíblia aí. Ele escreveu. Qual é o primeiro na sequência? Atos. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Esses livros, né? Hebreus a gente não sabe quem foi, não tem certeza, né? Então, isso mostra que ele tem uma produção muito grande de material, de conteúdo, e dá para a gente ver muita coisa boa ali. Mas eu quero pegar um momento do apóstolo Paulo, do relacionamento dele com a igreja em Corinto e um problema que estava tendo ali. E qual que era o problema? É o velho problema que a gente tem em todo lugar, que é quando o gato sai, os ratos tomam conta. Certo? Quando você não está, geralmente alguém quer se meter. E quando o apóstolo Paulo não estava na igreja presencialmente, algumas pessoas se intrometeram ali, que o apóstolo Paulo chamou de falsos apóstolos. Falsos apóstolos. Então vamos ver algumas coisas aí, porque ele vai mostrando isso para a gente, e ao mesmo tempo a gente vai vendo um pouquinho do caráter de Paulo. Primeiro, a verdade sobre os falsos apóstolos que se introduziram na igreja. 2 Coríntios 11, 12 e 13. Ele diz: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Olha a percepção do apóstolo. Ele diz assim: as pessoas que andam sorrateiramente, aqueles que fazem alguma coisa fora dos princípios, da ética, dos valores espirituais, ele diz, esses são falsos. E sabe o que é pior do que ter falso apóstolo? É ter gente seguindo essa turma. Esse é o pior, na minha ótica é o pior, né? Então, vamos sair daqui um pouquinho e a gente vai só comentando algumas coisas a mais. O erro da igreja em Corinto, é o mesmo erro de hoje. Olha o que Paulo fala, 2 Coríntios 11, 3 e 4. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Essa é a dor do apóstolo. Ele diz, como que vocês toleram uma coisa como essa? O que a gente comemorou domingo passado? A Páscoa. O que a Páscoa significa? Vocês têm que falar mais alto. A Páscoa de Cristo significa o quê? A morte e a ressurreição de Cristo, certo? Sim ou não? Para você falar da morte, você tem que falar do quê? Da crucificação, do sangue derramado. O sangue derramado, que é o sangue da nova aliança. E assim por diante, são princípios espirituais. Pois eu vi igrejas, aliás, isso não é novo. Eu me lembro de uma igreja
em que a esposa do pastor dessa igreja, uma igreja muito famosa na cidade de São Paulo, a esposa desse pastor, e eu estou falando de 45 anos atrás, ela disse assim: nós não vamos mais falar do sangue de Jesus aqui na nossa igreja para as crianças, porque assusta. O que vocês acham disso? Ué, você tira o sangue de Cristo, vai falar de quê? De coelho? Chocolate? Você vai falar do quê? Fala para mim. Esses dias, numa igreja, eu vi uma propaganda dizendo assim: nesta Páscoa não vamos falar da morte e da ressurreição de Jesus, vamos falar a respeito da comunhão das pessoas com a igreja. O que vocês acham? É isso que Paulo está falando. Ele está dizendo assim: vocês estão tolerando mensagens que não são mensagens corretas. Então, pior do que ter falso profeta, falso apóstolo, falso pastor, falso isso, falso aquilo, é ter gente que segue. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês acolhem. Como que vocês estão fazendo uma coisa dessa? Então, eu estou fazendo aqui apenas duas observações importantes para a gente entrar um pouquinho mais no testemunho do apóstolo Paulo. Então, como apóstolo, ele era um homem confiável. Em primeiro lugar, com a questão da integridade. Lê comigo em voz alta, por favor. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza, ou os explora, ou quem se exalta, ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Deixa eu te explicar isso aqui, senão você vai entender. O que Paulo está dizendo, isso daqui é ironia. Ele está usando aquela figura, né, da ironia. Ou seja, ele está dizendo assim: vocês, lembra que eu falei, eles toleram, vocês estão tolerando o erro? O pior não é isso, o pior é que vocês não estão apenas tolerando o erro ou a mensagem errada. Vocês estão tolerando quem escraviza vocês. Vocês estão tolerando quem explora vocês. Vocês estão tolerando quem abusa de vocês. E aí entra a ironia dele. Ele diz assim: confesso que nós fomos muito fracos. A gente não teve coragem para explorar vocês. Essa é a ironia dele, tá certo? É óbvio que ele está usando de ironia aqui, porque ele vai explorar uma coisa que ele está condenando. Então, a primeira coisa que se espera de um homem de verdade é a integridade. Não importa o que os outros fazem, o que importa é quem você é. Concorda ou não? Não importa o que o seu vizinho vai fazer, não importa se o outro faz, não importa se a empresa do lado faz, não importa se aquela outra pessoa ali está ensinando uma coisa errada. Você tem que saber quem é você. Quem é você? Quais são os seus valores? Ou você vai vender a sua idoneidade, a sua integridade por algumas moedas de prata? Você não pode fazer isso. O que é integridade? Se você for no dicionário, a palavra integridade quer dizer total, pleno. Mas é muito difícil você entender isso. Integridade é quando os seus valores e o seu comportamento são a mesma coisa. Ou seja, você vive o que você acredita e você acredita naquilo que você vive. Você não é uma pessoa dissociada, porque existem muitas pessoas que elas têm uma dissonância entre aquilo que elas acreditam e aquilo que professam com aquilo que elas fazem. Pergunta para um amigo seu e diz assim: escuta, cara, você é honesto? Claro, nossa. Até onde você é honesto? Aí você na conversa você descobre que o cara não é honesto. Ele tem uma pregação da honestidade e acredita naquilo sinceramente. Mas ele não põe em prática. E por não pôr em prática, não existe integridade. Não existe algo que complete. Então você fica manco, né? Você tem uma dissonância entre aquilo que você acredita e aquilo que você faz. É a mesma coisa que você falar que você é um bom cristão. Eu sou cristão, eu amo a Deus. E como que você vive esse cristianismo? A Bíblia fala muito sobre a importância do testemunho, né? E o que é o testemunho, senão a constatação daquilo que você acredita?
Então, o que é ser um bom cristão? É uma pessoa que vive aquilo que acredita. Faz sentido, gente, o que eu estou falando? A integridade é uma das coisas mais sérias que tem e é algo que é absolutamente colocado na gaveta hoje em dia, em todas as áreas. Colocado embaixo do pano, como a gente fala, ou dentro da gaveta, ou embaixo da mesa, onde você quiser, escondido. Cuidado com isso. Paulo disse, nós não fazemos isso. Nós não vamos abusar de vocês, nós não vamos escravizar vocês, nós não vamos explorar vocês, nós não vamos ofender vocês. Porque nós temos integridade. Quem nós somos, somos sempre. Alguém disse que uma pessoa íntegra é uma pessoa que vive aquilo que acredita, mesmo quando não tem ninguém vendo. Isso não é sério? Você consegue viver aquilo que você acredita quando não tem ninguém vendo? Isso é sério, né? Como que a gente tem vivido? Então, essa é uma coisa que para mim chama muita atenção. Segunda, o apóstolo Paulo, nesse texto de 2 Coríntios capítulo 11, ele vai dizendo assim, olha gente, esse pessoal aí, eles se dizem isso, eles se dizem aquilo. Aí ele fala assim, eu vou dar uma de tolo aqui. Eu também vou falar o que eu experimentei, o que eu vivi. Tá? Olha a tolice de Paulo. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir. Passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. A gente cansa só de ler, né? O que isso tem a ver conosco hoje? Eu tenho falado uma coisa e de coração, em nome de Jesus, eu não quero ofender ninguém, porque quando eu falo isso eu estou falando de mim também. Eu tenho falado tanto sobre o quanto que nós perdemos a masculinidade bíblica, a hombridade, o quanto que nós afrouxamos, o quanto que nós enfraquecemos, o quanto que nós ficamos calados, o quanto que o homem hoje tem medo de se expor. E Paulo, ao invés dele dar para os caras um currículo de conhecimento, que é o que se faz hoje, olha, eu fiz o curso tal, eu tenho o curso tal, eu tenho o curso tal, eu tenho o curso... Eu já vi gente falando de currículo, que você fala assim, eu não quero julgar, mas não bate, não é verdade o que a pessoa está falando. Porque não tem tempo de vida suficiente para a quantidade de diploma que o cara tem. Você percebe? Se tem, comprou. Né? Mas por quê? Porque as pessoas compram esse tipo de informação. Né? Olha, eu sei fazer isso, eu tenho isso, eu sou doutor disso, eu sou pós-doutor disso, eu sou... Aí Paulo fala, ó, eu vou ficar tolo também agora e vou falar um pouquinho de mim. E aí ele começa. Ele fala, eu levei chicotada, eu levei pancada, eu fui apedrejado, eu sofri naufrágio, fiquei a noite e um dia no mar, né? Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigo aqui, perigo ali, perigo ali, perigo ali, perigo aqui. Essa resiliência
que o apóstolo mostra para a gente, eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente ter hoje. Eu sei que essa palavra às vezes está até desgastada, as pessoas falam o tempo todo disso, né, nas empresas, resiliência, você precisa ter resiliência. E na verdade resiliência nada mais é do que levante depois que você caiu. Isso é ser resiliente. Resiliente é quando você não desiste. Quando você diz, eu vou continuar. Né? E a tentação para desistir é muito grande, vocês concordam ou não? Vocês estão quietinhos olhando para mim, não faz nem sinal nenhum. E eu não sei se vocês estão concordando ou discordando, mas eu acho importante a gente pensar nisso, gente. Quantas vezes você quis desistir do seu trabalho? Quantas vezes você quis desistir do seu casamento? Quantas vezes você quis desistir da sua paternidade? Quantas vezes você quis desistir de situações que você está enfrentando, né, e que você não gostaria mais de enfrentar? Quantas vezes você desistiu, se você frequenta uma igreja, de um projeto na igreja? Você começou bem, feliz da vida, enquanto todo mundo estava aplaudindo, estava ótimo. A hora que o pessoal começou a jogar pedras, falou, vou parar com esse troço aqui. Não tem saúde para isso não aguento mais. E a resiliência é exatamente isso, eu apanhei, eu me levanto e continuo. Você lembra que a palavra resiliência vem da resiliência dos materiais, né? É o quanto que você consegue, que o material consegue voltar à forma depois de deformado. É um conceito da física. Mas para nós, cristãos, a resiliência é extremamente importante. Você imagina o apóstolo Paulo... gente, deixa eu falar. A lei judaica dizia que eles podiam açoitar uma pessoa até 40 vezes. De uma vez só. Até 40 vezes de uma vez só. 40 açoites. Chicotada, que seja, tá? E os judeus, para evitar que eles passassem de 40, por raiva ou coisa parecida, eles faziam 39. Por isso está escrito 39 aqui. Só que Paulo falou, 39 vezes eu levei, cada vez que eu fui açoitado, foram 39 açoites. Só que foram 5 vezes isso. Um dia Paulo estava escrevendo, eu acho que é para os Gálatas, ele diz assim, ninguém me moleste, ninguém venha... Se fosse a linguagem de hoje, a gente ia dizer assim, não me encham. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Entende, gente? Nós temos que ser assim. Mas foi difícil. É difícil, a vida é difícil, viver é difícil. Lutar é mais difícil ainda. Vencer é mais difícil ainda. Quando eu era adolescente, o meu pai me colocou numa academia de taekwondo. Era recém-chegado taekwondo no Brasil. Os coreanos tinham acabado de chegar. Chegaram na década de 70. E eu fui, comecei a fazer, e gostei, e foi legal, e fui indo, e tal, e aquele gostoso, que tá tudo certo, não sei o quê. E fui passando de faixa, cheguei na faixa preta, estava feliz da vida, que legal, né? Tira fotografia, faz demonstração nas escolas, todo mundo agora me respeita porque eu tenho faixa preta, né? Aí o professor falou, nós vamos ter algumas competições. Eu falei, vamos lá. E então é o seguinte, vocês vão lutar, tem essas regras, e pronto, que vença o melhor. Quanto tempo a luta? Chutem. 5 minutos? 39 minutos? Eu não fico em pé 39 minutos. 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Eu nunca cansei tanto na minha vida. Era só 1 minuto e meio, você estava quase morrendo. Porque você tem a tensão, você tem o nervosismo, né? Eu me lembro, eu era menino, né? Eu era adolescente. E puseram para eu lutar com um cara do Rio de Janeiro, que eu era um homem feito. Era um homem grande, forte. Só de olhar para ele, eu já cansei de olhar para o cara. Né? Não é verdade? Então tem a tensão, tem o medo, né? E eu me lembro que uma das lutas que eu fui fazer foi contra um coreano.
É como jogar futebol contra o brasileiro. É um negócio complicado, né? Hoje em dia está fácil. Hoje em dia está mais fácil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Gente, eu treinei, hein? Treinei. 1 minuto e meio. Parecia que o mundo ia acabar para mim. Vencer é difícil. E para vocês que são curiosos, venci algumas, tá? Fui campeão e tal, belezinha. Aí depois ganhei umas gramas a mais, como adulto, um pouquinho gordinho. Mas isso é bondade do meu coração. Mas força e resiliência. Anos se passaram. Lembra que eu era adolescente, certo? Anos se passaram. Eu voltei para aquela cidade como pastor. Filho. Falei, vou levar meu filho para fazer academia. Levei meu filho, fui me inscrever. A hora que eu cheguei lá, a moça falou assim, qual é o nome do menino? Eu falei, Daniel Nasser. E o senhor? Antônio Nasser. Ela parou assim e falou assim, Nasser? Eu falei, o senhor não é o Nasser que lutou aqui já? Eu falei, sou eu. Anos tinham passado, 15 anos. Ela falou, o senhor é muito famoso aqui na academia. Eu era muito bom. Eu me enchi de alegria. É ou não é? Você não fica feliz? Eu fiquei feliz da vida. Eu fiquei tão feliz, comecei a treinar com meu filho. Mas eu já estava com mais idade. Chegou uma hora que o professor falou assim, já era outro professor. Você, fulano, luta com ele aqui, com o Nácio. Eu tinha 30 e poucos anos, o cara devia ter uns 20. Lutar de treinamento. E tinha um golpe que eu dava lá, e eu dei o golpe no cara, o cara caiu lá do outro lado. Aí eu falei, nossa, como eu estou bom. Até a hora que o cara veio, gente, perto de mim, me deu um soco na costela e trincou minha costela, na hora. Uma dor. Quem já trincou a costela que sabe como é que é? Você não pode rir, não pode chorar, você não pode respirar, deitar e ficar em pé, andar. Você não pode fazer mais nada. Sabe por que eu estou te contando essa historinha? É uma historinha minha. Mas sabe por que eu estou te contando essa história? Porque é preciso resiliência para você continuar mesmo depois de machucado, mesmo depois de levar umas pancadas da vida. Mas isso não foi absolutamente nada quando eu comparo com as pancadas que eu levei na vida. Traição de amigos, pessoas que você confiava e puxaram o seu tapete. Então como é que a gente faz? A gente levanta e continua. Essa é a ideia. É isso que eu estou passando. Levanta e continua. Terceiro, humildade e modelo. Vamos ler o que está escrito aqui. Ele diz assim, será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Presta atenção o assunto. Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei alguma necessidade, não fui um peso para ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não os amo? Não amo vocês? Deus sabe que os amo. E continuarei fazendo o que faço a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas que se orgulham. O que Paulo está falando aqui? Qual que é o assunto? Qual que é o assunto, gente? Pregando a vocês gratuitamente. O assunto aqui é sustento, o assunto aqui é grana, é dinheiro, bufunfa, massari. O dinheiro, tá certo? Paulo diz assim, eu tenho uma dignidade que esses apóstolos aí não têm. Eu nunca cobrei para pregar o Evangelho. É isso que ele está falando aqui.
Ele diz, até me ofereceram. Mas ele disse, eu não aceitei. Porque ninguém tira de mim o orgulho de ser voluntário nessa obra. É isso que Paulo está dizendo. Jesus disse, de graça recebestes, de graça dai. Eu recebi de graça o Evangelho, eu dou de graça o Evangelho. Por isso que a gente nunca cobrou aqui, né? Eu sempre disse isso desde o Holy Hour, né? Eu dizia, gente, tem tanta coisa que a gente aprende juntos aqui, porque não é o que eu falo, mas é o que você ouve que é importante. Porque você ouve com a sua experiência, com a sua cabeça, com os seus sonhos, com as suas reflexões, e muitas vezes você cresce. E às vezes um insightzinho que você recebe aqui vai mudar a sua história. Não é verdade? Acontece. Né? Quanto custa uma palestra como essa? Custa. Quanto que a gente cobra? Nada, né? Por quê? Que Deus me livre de cobrar a pregação. Se quiser uma palestra minha em outro assunto, eu vou cobrar. Mas se você quiser que ou melhor, se você quiser me pagar por aquilo que eu estou fazendo na obra de Deus, não dá certo isso. Então esse é o modelo de humildade que o apóstolo Paulo ensina para a gente. Ele está dizendo, gente, eu tenho essa alegria e eu tenho esse orgulho de que eu não me corrompi. Né? Então, essa ideia, como que isso passa para nós? Como é que a gente cresce emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente em relação a isso? Cuidado com o dinheiro. O trato com o dinheiro não é um trato muito fácil. Vocês sabem disso. Cuidado com o dinheiro. Né? Leve a sério. Seja honesto nos centavos. Cuide, planeje, organize. Né? E organize a sua vida particular. Organize a sua vida da empresa. Organize-se para que você não seja pego, né, no contrapé. Porque quando você cresce, qualquer área, hein? Guarda isso. Quando você cresce, sempre tem alguém aplaudindo você. Certo? Na hora que você tropeça, as mesmas pessoas que te aplaudiram são as pessoas que dizem, crucifica-o, crucifica-o. É a mesma história, gente. É a mesma história de Jesus. Você acha que ali, quando Jesus foi para ser crucificado, você acha que não tinha gente ali que disse, crucifica, crucifica, que não tinha sido abençoado por Jesus, que não tinha ouvido uma mensagem dele, que não tinha visto milagres e prodígios, etc. Tinha, mas o dinheiro é uma desgraça. Né? E o dinheiro não é só dinheiro, não é só a notinha que a gente põe no bolso. São as benesses. É aquilo que a gente chama de salário indireto. É quando uma pessoa, por exemplo, diz assim para você, olha, você escolhe trabalhar aqui ou perder o emprego. Se você trabalhar aqui, você vai fazer do jeito que eu quero. Se você não fizer do jeito que eu quero, eu te ponho na rua. E aí, você vende a sua idoneidade, a sua integridade? Você vende a sua vida com Deus por conta de dinheiro? Mais dinheiro? Certo? Gente, dinheiro não é um negócio simples, né, da gente tratar, né? O apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males. E Paulo diz a Timóteo que muita gente querendo ficar rico caiu em muitas tentações. Por quê? Porque o cara começa a fazer concessões. Você vai fazendo concessões para você crescer, para você se desenvolver, você vai fazendo concessões. O que Paulo traz para a gente, na experiência dele, como missionário, como pastor, etc., é a mesma coisa. Ele diz, eu tomei muito cuidado para que amanhã nenhum de vocês me acuse de ter sido uma pessoa que tenha abusado da amizade, do amor de vocês, da graça do Evangelho para ficar rico. Quarto lugar, a força da fraqueza. É fraqueza mesmo, não é franqueza não. A força da fraqueza e a verdade sempre. Olha que interessante. Se devo orgulhar-me,
que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Olha que interessante. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Porque ele sabia que aqueles falsos profetas, falsos apóstolos, não tinham passado pelo que ele passou. Ele disse, eu sou um ser humano, sofri, apanhei, chorei, né? Quando ele foi apedrejado, tem um texto na Bíblia que diz que quando o apóstolo Paulo foi apedrejado, foi dado como morto. Os discípulos o pegaram e levaram ele para fora da cidade. Quando levaram ele para fora da cidade, ele levantou. E chamou os discípulos e disse assim, gente, é o seguinte, não é fácil a vida com Deus, a gente sofre muito, imagina, né? Então ele sabia que esse testemunho dele fazia parte da fraqueza. Fraqueza em que sentido, gente? Dores, machucados, né? Eu fico imaginando, gente, quando ele foi apedrejado. Você já levou uma pedrada? Quando era criança, já levou uma pedrada? Quinta-feira passada, eu não levei uma pedrada, mas a calçada bateu em mim. Todas as pedras onde eu estava, elas vieram em cima de mim. É horrível, né? Uma pedra bater. Ela não distorce, né? Ela não deforma. Né? Não é uma bolinha de borracha que bate, ela deforma e volta, né? Pedra machuca, corta, sangra, arranca pedaço. E Paulo disse assim, vocês sabem do que eu me alegro? Eu me alegro que a minha experiência nessa fraqueza faz com que os outros não tenham esse mesmo currículo. Então vocês escolham quem que vocês querem, com quem que vocês querem trabalhar. E aí ele continua, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Isso é incrível, né? Sabe que eu não estou mentindo. Um homem de verdade não usa a sua boca para mentir nunca. Ouviram ou não? Nunca. Nem que seja a prejuízo seu. Não mente, nunca. Experimente nunca mentir. É a coisa mais linda do mundo. Porque você é a pessoa mais leve sobre a face da terra. Você não está devendo nada para ninguém. E mentir em nada. Não esconde nada. É gostoso isso. Quando os nossos filhos saíram de casa, casaram, etc., né, fiquei só eu e a Vera. E ficar só os dois, né, que alguns de vocês estão vivendo assim, ficar só os dois é assim, não tem esconderijo, né? Aí, quando veio a pandemia e que enfurnou a gente dentro de casa, aí piorou a situação. Por quê? Porque aquilo que era transparente ficou mais transparente ainda. Porque não tem como você se esconder dentro de uma casa. E a coisa mais gostosa do mundo é você olhar para sua esposa e falar, eu não tenho nada escondido. E ela fala, eu não tenho nada escondido. Isso é bênção. Então, a força da fraqueza e a verdade são características que geram essa autenticidade necessária no mundo de hoje. Principalmente porque o mundo que a gente vive hoje é o mundo das aparências, né, gente? É o mundo das aparências. As pessoas, elas aparentam ser, não é? Imagem. E não é só a aparência física. É a aparência de tudo, né? O cara tem um carro que ele não pode ter porque ele tem que manter a aparência. Ele tem uma casa que ele não pode ter porque ele tem que manter a aparência, né? As pessoas brigam por conta de você precisa emagrecer, você precisa ter corpo disso, você precisa ter corpo daquilo, você precisa ser assim, você precisa ser assado. E ninguém, eu nunca vi ninguém brigar pela integridade moral, como gritam e brigam por causa da barriga de tanquinho. Vocês estão entendendo que eu não estou contra a saúde e eu não estou contra a necessidade da gente ter saúde física, né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que as pessoas não valorizam o que é mais importante.
Porque não aparece. É igual político que não gosta de fazer estrutura, esgoto, né? Colocar cano embaixo da terra. Como é que chama? Saneamento básico, né? O político não gosta de fazer isso porque não aparece. Ele gosta de fazer ponte. E asfaltar. Asfalta. E asfaltar, esconde tudo, né? A gente vai tudo asfaltado. E quando chove, está o esgoto de baixo. Exato. Não tem uma boa estrutura fluvial embaixo. Bom, a ideia vocês pegaram. O que eu quero, em nome de Jesus, para terminar essa mensagem é: quem nós somos? Somos diante de Deus ou somos por causa de uma pressão pública? Eu sou quem eu sou porque eu quero agradar a Deus ou eu sou quem eu sou porque eu quero agradar o público? Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar? Obrigado. Obrigado pela paciência de vocês, pelo amor de vocês. A minha atividade profissional me exige fazer a seguinte pergunta: o que é que você vai fazer com o que você ouviu hoje? Se você falar que você saiu daqui feliz porque você ouviu alguma coisa interessante, eu vou ficar muito frustrado. Mas se você falar, eu vou mudar isso, pode ser uma coisa. A gente atingiu o propósito. Pai, em nome de Jesus, permita, Senhor, que essas experiências que Paulo teve e tantos outros servos do Senhor tiveram ao longo da história e na Bíblia principalmente, que essas experiências tragam para a gente, Senhor, aquele gostinho do que é viver uma vida pura, uma vida temente a Deus, uma vida que ama o Senhor, uma vida que não se permite gastar ou gastar-se no período que a gente existe de vida, gastar com coisas que não são essenciais. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, Pai, a dar valor para o que tem valor e viver em função dos princípios de Deus. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.